Bem-vindo a mais um Ecosystem of Startup, agora com a nossa nova logo. Então, cada vez mais rock and roll. Obrigado aí, Gutão, pela nova logo. Obrigado mais uma vez para a banda Ressignificance, que fez a nossa vinhetinha. E hoje estamos aqui com ninguém menos que o nosso Kaká Carlos, que é hoje vice-presidente da Brasil Startup, né, especialista em estratégia de negócio. No último ano executou o projeto de fomento à inovação no DF e RAID, somando 5 milhões e outras no Brasil. Formações: MBA Internacional em Gerenciamento de Projetos pela FGV, GWU e School of Business na George Washington University, Estados Unidos. Curso Project Management no Executive Education Program, além de MBE com foco em negócios na COP. Como é que fala? COP UFRJ. Ocupou posição de liderança e suas atuações estão ligadas ao governo, terceiro setor, mercado privado, sempre funções de estratégia e direção. Hoje é cofundador e CEO da Lore Venture Capital, empresa ligada a fundo de investimentos, startups e plataforma de equity crowdfunding, além de exercer de forma voluntária a função de diretor executivo, então não é vice-presidente, diretor executivo na Brasil Startups, Associação de Startup e Empreendedores no âmbito nacional, sediada em Brasília DF. Então, uma pessoa mais que gabaritada para a gente poder conversar sobre ecossistema. Tu viu, né? Essa foi a maior bio que a gente já leu aqui até agora. Tua barra tá lá em cima, então taca ali pau. Vai ter que dar show, tô brincando, sem pressão. O engraçado é que eu achei que ele fosse perder o ar logo ali, de tanto ler o negócio, velho. Não, que isso, a gente já tá acostumado a conversar aí bastante, né? E aí, obrigado por ter vindo, aceitado o convite. E vamos falar sobre ecossistema, você que está aí já em várias frentes de ecossistema, de startup. Você já trabalhou com o governo também, né? E fomento, nessa área de fomento. Fala aí um pouquinho sobre a sua experiência com essa área de fomento e governo, o que você passou. Bom, vamos lá. Tudo bom, galera? Telespectadores aí de todo mundo. Cara, assim, primeiro, eu gosto muito que as pessoas me chamem de Kaká, eu acho que é mais intimista. E desde pequeno todo mundo me chama assim, então 95% das pessoas que eu conheço me chamam assim. Mas eu escuto quando me chamam de Carlos Vitor. Se chamar Carlos no meio da rua, eu nem olho, velho. Fiz pra caramba. E com relação aos trabalhos, assim, eu sempre digo que eu fui pago para pensar. Então, até quando eu estava no governo, as principais missões, assim, que me passavam para mim era assim, cara, como é que a gente pode chegar ali, dentro da lei, mas agregando o maior valor possível para aquilo que a gente quer se propondo a fazer e tirar do papel e por aí vai. Que a gente sabe que, às vezes, no governo tem muita coisa que demora a acontecer, acontece, mas tem coisas que às vezes a gente deixa de fazer porque é uma dor de cabeça imensa. Então essa questão é onde traz aí essa significado de estratégia, né? Entender qual o loco daquilo ali, o que a gente quer atingir, trazer as pautas, ter bastante diplomacia com todo mundo, entender, fazer parte não só de relacionamento, mas assim, entender as regras do jogo ali, burocráticas principalmente, e fazer, cara, vamos lá. Vamos junto, vamos dar a mão aqui e a gente vai chegar lá, né? Então, assim, de modo geral, sem colocar nada no papel, essa é a principal função, eu acho, de um estrategista, né? Eu acho que na vida, eu tô trazendo muito esse conceito, a gente joga xadrez o tempo todo. E aí, nossas amizades, a nossa família, todo mundo é uma peça, velho. Às vezes é um peão, às vezes é uma torre, às vezes é um cavalo. Independente de você não conhecer regras de xadrez, mas assim, você tem que saber com o que você pode contar para ali cada pessoa. E aí a gente vai construindo um legado, a gente vai desenvolvendo uma missão e trazendo alegria para tudo que a gente está tentando fazer e por aí vai. Eu acho que essas são as principais missões ali que eu tinha dentro do governo. E como era tanto na parte de... Lá dentro do governo, eu fiquei um pedaço na parte de esportes, tive bastante contato com o pessoal da FAO também, na ONU. E logo depois eu fiquei como secretário parlamentar. Aí lá a gente atuava muito ali na liderança de alguns partidos e também diretamente para o próprio deputado e por aí vai. É uma experiência legal, mas para quem é empreendedor, às vezes é de matar. Imagino, né? Acho interessante você estar falando sobre estratégia e governo ao mesmo tempo, porque, pelo menos para mim, que não sou de governo, não sei se para você é a mesma coisa, mas a gente tem a sensação de que, às vezes, as pessoas nem pensaram para fazer aquilo, mas a gente não se dá conta também
do tamanho que é para uma mudança acontecer, a burocracia que é para acontecer algo dentro do governo. E você falou aqui de impacto, né? Como o governo pensa no impacto que vai dar. E isso é muito comum lá dentro. Como que é isso? Cara, assim, dentro principalmente do legislativo, né, que é uma das organizações que a gente tem assim, um poder mais forte, que eu acredito, né, minha opinião é essa, até porque é quem cria as leis, Uhum. então a gente precisa identificar muito isso. Então, dentro do Legislativo Federal, né, da Câmara dos Deputados, a gente tem pessoas altamente gabaritadas que trabalham lá, cara, assim, pessoas sérias, técnicas e assim, que pensam em tudo. Uhum. Então, às vezes, principalmente quando a gente está passando pela mídia, né? A gente vê eu digo assim, cara, você tem que ver isso como leigo. Conversa com alguém que realmente entende disso, né? A mesma coisa no direito. O sentimento de impunidade sempre fica, mas eles estão seguindo alguma regra, a gente só não está entendendo qual que é. Uhum. E lá no legislativo e toda essa estratégia e essa avaliação de impacto, ela é feita pela consultoria legislativa, pelos analistas e por aí vai. E eles fazem um trabalho bem bacana para entender esse cenário. E lógico, da parte de quem cargos de natureza especiais, comissionados, ou estão ali dentro das comissões de fiscalização dentro do governo, eles têm que fazer um trabalho absurdo. Então, quando a gente chega aí para analisar recentemente, o Hugo principalmente e outras pessoas estavam dentro da comissão do Marco Legal de Startups, eles estavam desenvolvendo como se fosse um Marco 2.0, né, para mudança da matriz econômica da gente e trazer mais impacto para o cenário de startups. A gente teve uma avaliação gigantesca das pessoas lá, entendendo audiências públicas e etc. E as pessoas, lógico, muita discussão, todo mundo quer fazer uma emenda ali dentro daquele projeto e etc., dar nome às coisas e tudo, mas no final tem uma equipe técnica muito boa trabalhando, principalmente para tirar aquilo do papel e fazer acontecer, porque a gente sabe que, de toda forma, às vezes tem alguma lei que não faz sentido nenhum, mas num futuro a complementariedade dela vai ser boa pro governo, né? Independente do que a gente tiver aí. E como que o governo está vendo o mercado de startup hoje, pelo menos a sua visão? Cara, na minha visão, eu acho que a gente está numa onda muito boa por conta da quantidade de fomento que está tendo. Apesar da estratégia do governo ela ser diferente dos governos anteriores, a gente tem um cenário que eu acredito que é favorável e todo mundo deve abraçar isso. A gente tem muito recurso, a gente tem vários editais. Tá certo que alguns órgãos eles precisam se capacitar para poder trabalhar com startups, e aí a gente volta ao Marco Legal de Startups, a gente precisa falar de TED, POC, a gente precisa falar de encomenda tecnológica, a gente precisa falar de contratação pública de soluções inovadoras, que são formatos que a gente pode trazer a startup para dentro, os laboratórios de inovação que estão dentro das academias e uma série de outros. Então eu acho que o próprio FINEP, se a gente for olhar aí, a gente vai ver mais de 1 bi que tem. Sebrae Nacional, criação do Ministério do Empreendedorismo, isso não vai ficar só no papel. Eu acredito que eles têm alguma política para trazer isso e abrilhantar, independente do discurso que alguém está fazendo e que às vezes ele fala assim, caraca, o que esse louco está falando? Mas a realidade é que o corpo técnico por trás, eles sabem onde eles vão encaixar aquilo ali para poder fazer acontecer. A gente tem IA acontecendo aí, tem muito recurso para isso, por exemplo, é o que está na tendência do mundo hoje. Muito interessante, você falou de CPSI. Você já viu algum caso de CPSI aplicado? Porque foi algo que veio no Marco Legal agora, né, em que o governo pode contratar num formato bem parecido do ecossistema de startup, de experimentação para ver se funciona ou não. E aí eu queria saber o quanto que o governo já andou com isso, se isso é uma tendência para o futuro, sabendo que está numa fase inicial. A gente está falando de 2021, né? E a gente não teve nenhuma política para implementar isso dentro dos órgãos, né? E assim, falando como alguém que está de fora agora, olhando os principais editais que saíram, a gente tem um dos primeiros lançamentos, a gente tem a Petrobras, né? Que é uma gigante, todo mundo fala dela, tá todo mundo sabendo o que ela faz. E a gente tem uma startup de Brasília que se aprofundou e tentou, acho que recebeu um contrato lá na Petrobras, eu acredito que foi através desse edital, que é a GoLedger, que trabalha com blockchain. Então, assim, é uma solução que está vindo, as pessoas ainda têm muito receio, mas tem várias outras
que estão sendo possibilitados por aí, até em prefeituras, em alguns municípios, o Sudeste está acontecendo. E a gente tem também o pessoal do Instituto Telos, junto com o TCU, eles fizeram uma jornada gigantesca ligada a CPSIs. Então, tem toda a estratégia de como fazer. E o próprio Sebrae Nacional, através do Catalisa, Gov, eles têm tentado implementar isso na maior parte das prefeituras e tudo. Tem um tempo, mas eles têm uma política lá para fazer isso, entendeu? Então você acredita que no futuro vai aumentar a quantidade de Eu CPSI? acredito que sim. Tem várias pessoas que estão encabeçando muita coisa legal para trazer startups para dentro do governo. A própria AGU, através do Bruno Portela, ele tem um núcleo de inovação agora lá que ele está tocando. Tem muito recurso para eles tocarem uma série de trabalhos lá dentro desse núcleo, e ele é especialista tanto no marco legal quanto em questões de contratação de startups. Assim, ele mesmo tem uma startup e tal. Então, eu acho que é bem interessante esse trabalho para os próximos anos. Lógico, precisa melhorar. As startups precisam se capacitar para entender como interagir com o governo, porque não é fácil. Precisam entender o que é uma prestação de contas, precisam entender o que é a CPSI, por aí vai. E os órgãos do governo precisam entender como atender as startups. Porque quando a gente fala assim, vou te dar um dinheiro. Só que quando a gente está no serviço público, entendendo que a CPSI ela é uma alternativa da licitação, então a gente não é nem mais 8.066, é 14 mil agora. Se a gente for trabalhar de acordo com ela, esquece, startup nenhuma vai receber dinheiro e servidor nenhum vai assinar a aprovação daquilo ali, porque ele pode enfrentar um par e já era para ele. Perde a vida, entendeu? Mas através de regras e editais bem fundamentados, através de uma comissão, que eu até defendo que essa comissão tenha uma pessoa da academia, como na legislação, uma pessoa do órgão, como na legislação, mas uma pessoa de mercado. A terceira pessoa dessa comissão ela precisa ser de mercado, uma pessoa experiente em avaliação de startups, uma pessoa experiente em investimentos, para entender se aquilo realmente vai dar certo para o mercado e para o órgão, defendendo os desafios ali. Então, tem muita coisa interessante aí que está por vir, as pessoas aprendendo. A própria Brasil Startups tem um projeto gigantesco que foi proposto por Sebrae Nacional para a gente poder tentar capacitar todo mundo. Só tirando dúvidas aqui, fala em querer dar certo a CPSI. Para mim, isso é um pouco contraditório, já que o objetivo da experimentação não é o acerto, mas entender o que vem dali, né? E por isso vir para o lado da inovação. Então, talvez uma mudança de mentalidade do governo aí para entender que o objetivo da CPSI não é dar certo, mas é uma experimentação de uma alternativa frente a uma licitação. O que isso te parece? Cara, eu concordo, mas ao mesmo tempo a gente tem duas etapas bem interessantes assim, dentro da CPSI. A primeira é onde eu faço como se fosse um discovery dentro da organização para entender quais são os principais problemas. Quem faz isso é a startup, não? A comissão e o órgão. Tá. A segunda, na verdade a segunda não, ainda fazendo parte da primeira, eu preciso entender se existem alguém capaz de resolver esse problema lá dentro. No mercado, resolver o problema que está acontecendo lá dentro. Aí a gente abre um edital e algumas startups elas podem ser elencadas como vencedoras desse edital e elas podem receber um prêmio ou não. Esse prêmio pode ser financeiro. E aí eles vão desenvolver essa solução. E aí, somente após a validação disso, que aí é a segunda etapa, que acontece a contratação, que pode ser de até 1.600.000 e pode ser replicada. Então, até o final da primeira fase, beleza, é uma experimentação. Pode ser uma experimentação. Mas ninguém quer botar dinheiro em algo que não dá certo, né? Eu até fico, às vezes, falando um pouquinho o que está passando agora no governo, que é o contrato de SIC. Que é um novo contrato para investidores. Eu tenho lido bastante ele, estou trabalhando com investimento hoje, mas acredito que o mercado de startups, por mais que ele seja líquido no começo, a esperança é que aquele MOIC do que vai vir da startup, o retorno do que a gente está, o retorno do capital investido, ele vai brilhar os olhos de todo mundo e a gente vai salvar todo aquele montante que foi investido em diversas empresas. A grande realidade é essa. E hoje no contrato de SIC é quase como se fosse de mãe para filho. Você toma aí, ó, o dinheiro, entendeu? Eu não sei como os investidores estão vendo como isso, o que o mercado está vendo. Quase um safe, né? Exatamente, é praticamente um safe. Eu não sei como... Eu ainda tenho muita dúvida a respeito, tenho lido bastante para tentar entender o máximo possível,
Mas imagina, existem pessoas e pessoas, empreendedores e empreendedores. Minha percepção, ou vai ficar mais difícil as startups captarem um recurso, ou mais lento, porque vou precisar de um projeto muito bom e vou querer também um empreendedor muito bom. Isso você está falando de governo. Isso eu estou falando de investimento em geral, mas estou falando do contrato de SIC que acabou de ser aprovado no Senado e vai passar agora para a Câmara. O que é o contrato de SIC? Desculpa, eu já vou te passar só para Tá, o contrato de SIC é um contrato como se fosse o contrato de SAFE lá nos Estados Unidos. Ele é igual, é porque assim, o instrumento que a gente usa é o mútuo conversível. Que o mútuo, no fim das contas, é um empréstimo e a contrapartida do empréstimo é uma participação na sua empresa. Mas dentro do próprio mútuo tem um monte de regras lá e multas e tal. Se você der pau, você tem que devolver em dinheiro. Só que normalmente o ecossistema, que é um instrumento, né, que existe hoje no Brasil legalmente, o ecossistema ele não cobra o mútuo. Mas se ele quiser, ele tem direito a cobrar. Só que se ele cobra, ele meio que se queima no mercado, porque as outras partes envolvem, tipo assim, eu sou um investidor e eu estou investindo em 10 startups. Aí uma deu pau. É natural que isso vai acontecer, porque a regra não é que a regra, mas é o que é normal. 90% quebra. Exato, que ela vai dar pau. E aí, a sua deu pau e eu falo assim, pô, eu não gostei, vou cobrar você na justiça. Legalmente falando, eu tenho o direito de fazer isso. Só que a partir do momento que isso acontece, todo o ecossistema, né, e a gente está falando de ecossistema, enxerga aquele investidor como mais uma ameaça do que um investidor. Porque hoje a gente não tem um instrumento que permite esse tipo de relacionamento, onde eu te entrego dinheiro, mas eu não posso cobrar uma contrapartida por esse dinheiro. Nos Estados Unidos tem o SAFE, que agora vem SIC. Eu acho que é SIC isso. Que é um instrumento... Ele é o que vem para estruturar o marco legal, não é ele? Isso. Eu lembro, o Saulo veio aqui e falou sobre esse instrumento. Só que ele não pode, o investidor não pode cobrar o empréstimo, entendeu? Então ele protege, por isso que ele chama de SAFE lá fora, que ele protege o investido. Porque fizemos um acordo de R$500 mil. No mundo, até hoje, no mútuo, eu te investi R$500 mil, você está me devendo R$500 mil. Que eu vou comprar esses R$500 mil de que forma? Em cota de participação. Porém, na justiça eu posso cobrar isso aqui. Agora, com o SAFE, eu te coloco a grana, eu ainda tenho direito àquela participação, daquele equity, mas eu não posso te cobrar como uma dívida, entendeu? Na verdade, é uma evolução do mútuo conversível para que ele não seja... Porque o mútuo conversível ele já tem como fazer isso. Mas como ele é um empréstimo de uma outra legislação... Então, ele vai ser uma ferramenta própria para isso, né? Exatamente. De qualquer forma, ou você vai entrar no capital da startup, no final do regramento dele, ou você vai entrar no capital da startup quando ela se torna uma SA, e aí vai ter os requisitos para isso acontecer. Mas você não vai poder cobrar a dívida que o mútuo faz, que o mútuo nada mais é do que ou você entra no capital ou você assume uma dívida. Assumir uma dívida, você faz um próprio regramento de como essa vai ser paga essa dívida. Então, tem muitas startups que acabam indo para um lado ou para o outro. Né? E investidores também. Pode também o mútuo botar a isenção de pagamento. Sim. Às vezes como um pagamento simbólico para a liquidação da dívida. A Cotidiano colocou isso, eu coloquei isso em todos os meus contratos também. Meu também. Diz lá que eu tenho direito de comprar aquele contrato da dívida por R$1. Exatamente. É isso. Que é a proteção, mas com esse instrumento aí, isso não precisa mais. A gente não precisa. Mas você estava falando do SIC por quê mesmo? A gente estava falando sobre o que o governo está propondo, né? E esse é um dos novos contratos que a gente tem que vai acabar atingindo todo o ecossistema de startups, porque vai ser uma legislação brasileira aprovada no parlamento, não, mas assim, tanto no Senado, no Congresso Nacional, e todo mundo vai acabar tendo Mas o governo não vai poder usar o SIC, né? O próprio governo? O governo vai ter que usar depende do que você vai trabalhar. São coisas bem diferentes. Bem diferente. Porque, por exemplo, o governo ele não investe hoje direto em startups, eles usam fundos acessórios, né? Então, por exemplo, se eu tiver o Banco do Brasil... Mais ou menos, é porque, por exemplo, o Banco do Brasil ele tem um CVC, o BRB tem um CVC, eles são governo, de alguma forma. Mas eles têm pessoas que fazem a gestão daquele recurso ou a parte de scout e screening desse recurso, para poder levar as principais startups lá. Então, tudo depende. Por exemplo, FINEP tem fundos, BNDES tem fundos, entendeu? A própria Cedro
junto com a Capital, eles têm um fundo, se eu não me engano, junto com o BNDES, e aí eles fazem a gestão disso. Então, o governo hoje não tem um formato para colocar o dinheiro direto na startup. Mas, assim, pode ser que eles queiram entender, fazer algo assim, mas eu não tenho visto até o momento, nenhuma ação quanto a isso. Mas o próprio ministro França, do empreendedorismo, no Web Summit que aconteceu semanas atrás, ele falou que o governo vai criar um fundo para investimento em startups. E já existe. Depende qual que ele está querendo criar agora, né? Mas alguns... dentro de algumas organizações já existe. Maneiro. O Guto estava querendo fazer uma pergunta aí. Eu participei de um projeto de fomento da FAP-DF, né, que é onde a gente está. E antes de eu entrar no jogo, muita gente falou assim, cara, toma cuidado, você vai se relacionar com o governo, é muita burocracia, a barra lá em cima. Quem tinha passado isso para mim foi também um investidor meu que passou por um relacionamento com a FAP anos antes de mim, então a burocracia era muito maior. E quando eu passei assim, foi tranquilo porque eu tinha um CFO dentro de casa, então eu tinha uma pessoa responsável só por cuidar dessa burocracia com o Estado e tudo mais, mas a tendência é que isso vai ficando um pouquinho mais ameno e tudo mais, mas eu queria que você desse a sua visão em relação ao comportamento da startup, como você acha que ela tem que se comportar nesse relacionamento, ela vai entrar num edital com o governo, o que ela precisa se preparar, como ela tem que enxergar essa relação de editais, de fomento e tudo mais com o governo. Cara, cabeça aberta, o cara que tá do outro lado é o teu pior inimigo. E tu não pode pedir esse dinheiro para sobreviver. Tu não pode depender dele para sobreviver. Porque se tu tiver que devolver, é só devolver e a startup continua sendo tocada, sabe? Então, para qualquer edital de fomento, eu levo essa crença. Agora, se for para um desenvolvimento de uma nova tecnologia, desenvolvimento de um protótipo de aplicativo, é maravilhoso. Assim, as experiências que eu vejo. E outra, leia as resoluções de licitação minimamente, porque o pessoal vai te cobrar com base nisso. Então, por exemplo, você vai fazer uma prestação de conta, antes de você fazer um pagamento, precisa ter uma emissão de uma nota fiscal. Então, o teu fornecedor precisa emitir uma nota fiscal para você apresentar essa nota fiscal junto com um comprovante de pagamento posterior à emissão dessa nota fiscal. Então, assim, são detalhes que às vezes o edital não coloca, mas quando você vai ler na legislação, é só você seguir. Entendeu? Então, tipo assim, preciso comprar tal coisa. Faz 3 orçamentos. Mesmo Coisas que o pessoal não tá te pedindo, mas faz, que eles podem pedir. Porque a legislação que eles conhecem é essa. Entendeu? Então, assim, todo edital que é feito, independente da fundação ou independente do grupo que está fazendo, eles colocam um mecanismo de precaução e também de como aquilo vai se comportar. Então, por exemplo, lá na Brasil Startups, pelos editais que a gente fez, principalmente para ecossistema, aquecimento de ecossistema, que a gente fez, não, que a gente participou e foi financiado, a legislação é de Emirosk, mas tem uma série de outros, que é marco regulatório das OSCs. Mas tem uma série de outros que podem ser utilizados. Então, para a startup hoje, infelizmente, é o de empresas tradicionais, é o de licitação e tudo. Porque as pessoas não têm conhecimento do marco legal de startup, as pessoas não têm conhecimento em CPSIs, não tem uma outra legislação, então eles se adaptam e se abraçam àquilo que eles conhecem. Porque senão eles vão ter que enfrentar eles chamam de PAD, então vão acabar enfrentando isso. Então, assim, eu acho que para questões de ecossistema de startup, é muito importante a gente estar com atenção em uma série de pilares. Né? Um desses pilares é o governo. Essas legislações inteiras que estão sofrendo mudanças, as pessoas estão buscando dentro do governo. Acho que o corpo técnico do governo está sendo tem bastante qualidade para esse apoio, fora esses outros organismos acessórios do governo aí, que SEBRAE, CNI, todo esse pessoal. Mas também tem a parte de retenção de talentos dentro do ecossistema. É muito importante que o governo pense nisso. Eu estava estudando recentemente sobre um ecossistema que quase ninguém estava falando, que é o ecossistema de Nova York. A gente conhece Nova York como um lugar de compra, lugar de passeio, Nasdaq, né? A gente está falando sobre isso. Mas em menos de 2 anos eles se tornaram supernova. Tem se eu não me engano, são mais de 5.000 scale-ups lá em Nova York. Caramba. Então, assim, o que foi que aconteceu
para que ele se tornasse em menos de 2 anos um supernova. Tem que investir em base. Investir em base, investimentos concretos. E aí, o que significa isso? Uma política de governo própria para que aquilo aconteça, né? Não é só criar grandes estruturas, você precisa dar mecanismos ali, ferramentas para que o empreendedor possa evoluir, entendeu? Investimento na academia, investimento nas startups, investimento, facilidade ali para os investidores e tal. Então, assim, tem uma série de pilares que são importantes eles serem trabalhados. Não dá só para tu jogar um negócio ali e falar assim, vá lá, nasce. Não é assim, entendeu? Então, em 2 anos, eles conseguiram fazer um negócio, assim, maravilhoso. Depois eu mando para vocês um coisa. Eles estão, acho que, com mais de 5.000 scale-ups. Hoje, a gente só tinha 4 supernovas no mundo, né? E eles são a 5ª. A gente tinha, acho que, Grande Londres, tinha uma Shenzhen, se eu não me engano, na China. A Shenzhen, Israel e Vale do Silício. Sim. E muita gente falava de um ecossistema lá na Alemanha, falavam muito do ecossistema em Boston, falavam muito de vários outros lugares assim. Mas quem sobressaiu foi Nova York. Eles trazem pelo número de scale-ups. E para isso também um bom mapeamento do ecossistema, né? Entender todos os segmentos de atuação que envolvem ali um ecossistema de inovação e de startups. Então, a gente tem que sempre falar de prestadores de serviços qualificados. Aí, não só prestadores de serviços qualificados, mas assim, que a startup consiga bancar, que a gente sabe que no começo, ou é bootstrap, irmão, ou é fomento. E aí, a partir do momento que tu tem uma boa ideia, aí tu vai FFF, acelerador, investimento anjo e tal. Aí tu começa a respirar um pouquinho, mas ainda assim tu tá ali, ó, prolabore lá embaixo. Sem dúvida. Passando fome. Exatamente, passando fome, comendo pão que o diabo amassou. E aí, quando você passa desses estágios e você tem um suporte, digamos assim, aí tem uma série de outras coisas. Então, tipo assim, participação em eventos. Mesmo, eu sempre falo que eu sou um dos mais novos nessa brincadeira de ecossistema de startups aqui no DF. E aí, são basicamente 2 anos, que antes eu estava no governo. Aí, pô, rolou uma parada pessoal, eu já tinha saído do governo, estava focando na minha startup, pô, passei por um processo de cirurgia, voltei, entrei na Brasil Startups, que tava com um projeto gigante na parte de ecossistema. E aí, cara, especialista em projetos, uma série de coisas, tu leu um monte de coisa aí, não vou falar de novo, mas acabei entrando de cabeça nessa história de ecossistema. Uma série de pessoas muito qualificadas para fazer. Só basta juntar todo mundo. Basta juntar uma política pública boa para a gente tocar todo mundo junto e uma série de outras ferramentas que são necessárias, né? Estrutura, densidade que eles trazem também, suporte, capital, aí retenção de talentos, uma série de coisas, é muito importante. Lógico, hoje, falar muito de diversidade, programas que estão surgindo para isso, e inclusão produtiva também, eu acho que é muito importante, assim. E, cara, tem muita coisa massa para ser tocada aí nos próximos anos, porque eu acho que vem muito recurso. E o movimento está começando a crescer, né? Quando a gente fala desse movimento, que a gente olha assim, o ecossistema de São Paulo, ecossistema de Florianópolis, ecossistema de BH, ecossistema do Rio de Janeiro, ecossistema lá de Recife, Porto Digital, ecossistema de Fortaleza, que também tem muita coisa surgindo, muita coisa antiga, muita coisa que dá certo, muita coisa que deu certo ou tem vários vícios. Brasília, assim, focando... eu aprendi com a Hannah, ela traz um jargão legal que é ecossistemas emergentes. O Brasil está cheio deles, a gente precisa aproveitar. E dentro desse ecossistema emergente tem alguém querendo fazer uma parada diferencial e a gente tem um bom projeto para poder fazer isso acontecer. E Brasília tem mais ou menos 10 anos de ecossistema, velho. 2024, o pessoal até fala assim, mas tem startup de 2009, tem startup de 2006, mas essa daí não é nem a que estava na curva, é a que estava fora da curva, velho. E aí tem o ponto fora da curva. E aí, pô, a gente tem Zero Paper lá com os meninos, que eram até da incubadora lá, participar da incubadora CDT. E tem mais uma série, o PMyPet e tal, o próprio Buson e todas as antigas. Mas quando você fala de início mesmo, eu sempre marco o primeiro edital de startups que eu ouvi falar aqui em Brasília.
em pesquisas, e até que foi até a Brasil Startups estava envolvida com o lançamento desse edital, que era para botar grana nas startups. Qual foi aquele FAP? 2014, 2015, da FAP, exatamente. Eu apliquei para esse. Então acho que foi 2014, 2015, os meninos sabem melhor os anos assim, mas é quase que o pontapé inicial, pô. Aí vem primeira aceleradora ali, meados de 2016, acho que foi a Coty, e mais umas outras E aí esse Acelerato acessórios, também, né? na época não tinha. Acelerato veio depois. Aí esse eu acho que já tinha. Cara, não sei, nesse não sei se era período em eu não sei. Brasília, né? Não, acho que pode ser Goiânia, Pode né? ser, Porque aí esse vem em São Paulo, aí vai Goiânia, aí Brasília acho que não chegou. Mas falando de governo aqui, só para encerrar esse assunto de governo, se quiser falar também pode falar, uma das coisas que eu vejo muita dificuldade em trabalho com o governo é a mentalidade do governo. Então, eu já vi o governo querendo construir uma tecnologia, startup ter a tecnologia pronta, oferecer para o governo, e o governo falar, não, a gente não trabalha com outras empresas, você vai querer ganhar em cima da gente. Assim, não entendendo o que é o movimento de fomento e de incentivo, de crescimento, querendo inchar como se fosse uma disputa de espaço, quando hoje, para mim, o maior concorrente de qualquer empresa de software é o governo. Porque o governo ele não abre espaço para a construção de software externo, outras empresas apoiando nessa construção. O que te parece isso? Cara, eu teria que ver bem onde que isso está acontecendo. Porque se a gente falar isso, talvez, alguns anos atrás, era muito, possivelmente era perceptível, mas eu acho que, às vezes, o maior problema está nas empresas que já estão participando desses editais, dessas licitações e por aí vai. Empresas tradicionais em muitos casos e pessoas que estão confortáveis com o que já estão servindo para o governo. Então, de fato, não vai ter chance para mudança. Porque eles têm um contrato muito bem amarrado, eles têm, eu chamo de rubricas, né? Que eles podem utilizar e eles têm produtos que eles precisam entregar. Se tiver fora disso, cara, vai dar um problemaço. Entendeu? Então, tipo assim, para trabalhar no governo, é muito importante que seja um edital, um termo de referência, qualquer coisa do tipo. Para você apresentar algo para o governo, é melhor que você apresente para alguém que pode te financiar a servir para o governo. Entendeu? Então, tipo assim, procura a Cedro que está com um fundo de GovTech, procura a Cateno ou o CVC do Banco do Brasil, que já é Banco do Brasil é o governo. Procura a... Levanta a mão aí. Vai com calma. Procura... Mexeu, tocou num ponto sensível para ele. E com cuspe. Calma, respira. Isso aí. O lance é sempre assim. Bicheira. Respira fundo e dá uma tossida. E aí tu não fica tossindo várias vezes. Tosse só uma, velho. Mas dá logo uma tossida só. Mas... Você acha que seria mais inteligente para uma startup procurar um fomentador do que ir direto com o governo? Cara, se não for num edital... Não chamada direta assim. Cara, faz. Eu acho que faz. Para startup. E assim, dependendo eu não vi da chamada para CPSI, por exemplo. Mas teve. Mas teve algumas. Teve Petrobras, teve algumas de prefeitura, teve um sandbox. Teve algumas Brasil, hoje, né? Hoje eu fiquei sabendo que tem um sandbox regulatório para mobilidade. Lá, eu acho que é em Curitiba. Depois eu corrijo qualquer coisa. E tem uma startup de Brasília que passou. Que maneiro. Entendeu? Então, tipo, existem. Às vezes é porque não tá no nosso círculo, entendeu? Sabe aquela parada que o pessoal fala assim, tu só fala com 50 pessoas? Então, acho que é meio que isso. Quando você tá muito focado no negócio, principalmente rede social, não vai te entregar esse negócio, velho. A não ser que tu crie um alerta Google, igual eu tenho direto. Eu crio um alerta Google pra coisa que tá ali, aleatório. E aí eu tô sabendo mais ou menos o que tá acontecendo. Mas se tu não tem essa rotina, você vai perder coisa pra caceta. Inclusive, aproveitando a oportunidade sobre isso, se você fosse dar uma dica, assim, aonde o startupiano pode ir achar essa informação, questão de editais, de programas de fomento, seja público-privado ou só público, onde eu consigo achar isso aí? Vou fazer merchan pra uma galera agora. Exato. Cara, tem algumas plataformas que elas te entregam principalmente DODF ou DOU.
Porque quando é governo, tem que sair no diário oficial, tá? Então, principalmente se for uma organização do governo. Se não for, ela é acessória, uma empresa pública ou qualquer outra coisa. Se a plataforma conseguir te entregar, mas pô, tem um Data Policy, ele te entrega algumas coisas hoje, tem um Legislap, ela te entrega algumas coisas hoje que eles pesquisam direto no diário oficial. Sei lá, tem um Prozas, tem um que te entrega alguns editais, tem um Innovation Latam que te entrega desafios, tem uma Evo que também está fazendo um monte de parceria com uma galera, tem um Catalisa Hub que também te entrega um monte de coisa. Então, assim, depende, cara, só depende de você procurar o negócio, saca? Mas tem muita gente fazendo desafios e chamadas. Lógico, nem sempre é diretamente com o governo, é paralelo, mas já é alguma coisa, já é um começo, entendeu? Depois, evento. Evento onde o governo vai estar. Você quer estar no governo, você tem que ir para evento do governo. Entendeu? Então aí eu trago o Alexandre, prefeito do futuro. Ele bota mais de 5 mil prefeitos no evento dele, cara. Entendeu? E aí nessa brincadeira, você acaba vendendo uma prefeitura, que às vezes pode ser mais barato. Pô. Tipo assim, em 2019, eu conheci uma startup aqui em Brasília, não lembro se ela era daqui, mas ele já estava vendendo para a prefeitura em 2019, faturando bem, tal. Então ele deve ter começado em 2017. Entendeu? Então, assim, se você realmente quer vender para o governo, é só você ir atrás. Agora, sim, eu ainda tenho um pezinho atrás em querer vender só para o governo, mas acontece. E tem muita gente que se dá muito bem com isso. Às vezes o produto é muito bom, chama filão, atenção, né? E tal. Você vai receber um valor. Com questões de CPSIs e tal, dependendo se você tiver um bom relacionamento, você acaba falando assim, cara, vamos fazer um CPSI. Entendeu? E aí, tipo assim, você e mais umas 4, 5 startups podem ser premiadas ali com uma CPSI que pode acontecer, entendeu? Eu acho que são modelos que estão aí, estão na rua, acho que dá para buscar de uma maneira bem fácil. Eu acho que é um negócio que vai trazer bastante sustentabilidade para o governo, para as startups, em questão de ecossistema também, né? Eu acho que, independente do que você acredita, eu acho que o governo ele precisa participar de alguma forma, porque no final das contas ele que mantém o negócio todo. Independente se ele é enxurto, se ele é gigante, independente, ele vai manter. Falando de economia, de microeconomia ou macroeconomia. Mas você está falando assim que é fácil, para mim não é fácil, tá? Eu sei que para você é fácil, aí eu fico perguntando, se eu for lá na Brasil Startup, eu vou conseguir essas informações? Se eu mandar mensagem lá para vocês, vai ter essa informação? Vocês conseguem me auxiliar com isso? Cara, a gente pode até tentar auxiliar, mas esse não é hoje um métier nosso, assim, de ficar procurando isso, né? Mas a gente minimamente indica esses que eu falei. Entendeu? Não é um métier nosso hoje de ficar buscando esses editais, até porque a gente trabalha muito com o Emiros, que aí é um edital diferente de startups. Então, edital Emiros que a gente com certeza vai achar. Mas para startup, eu acho que deve ter até mais do que... Assim, hoje deve ter mais plataformas que estão trazendo esses desafios do que outros. Tá, então se te procurar, mandar mensagem para você lá no Instagram... Eu vou responder basicamente o que eu falei aqui. Se eu lembrar de mais alguma outra, eu vou falar lá. Mas assim, tem muita plataforma legal. E, cara... Evento do governo, você vai conseguir. Teve um evento aqui em Brasília, acho que ano passado, que foi só sobre governo, velho. Inovação no governo. Então, pô, é top, velho. Você vai lá, às vezes é de graça, muito coisa do governo de graça. Você começa, pô, tem um próprio Lift, Banco Central, pra galera de fintech, tem uma série de coisas legais, entendeu? Tem uns programas da Startse que acontece lá em São Paulo também, que são muito bons. Eles não falam só de privado, porque São Paulo é muito corporate venture, né? Mas não é só isso. Tem pessoas que levam outras coisas pra lá e acontece lá. Rio de Janeiro, Finep é lá. BNDES tem lá também. Banco Central tem lá também. Então, assim, dependendo ali, você precisa andar nesses lugares. E Brasília? Cara, Brasília, por ser um ecossistema novo, as pessoas ainda estão aprendendo bastante sobre o que é startup, entendendo. Mas a gente tem muita coisa legal. Então, pô, na Biotic acontece algumas coisas legais, a gente tem o Centelha sendo lá. Fábio tem muita coisa bacana acontecendo, a gente está aguardando os próximos editais bons aí, principalmente para startups. Finep também é aqui do lado, vai conversar com eles, tem Finep em Brasília, no Rio também, mas assim, tem um pedacinho aqui. Os maiores escritórios hoje de advocacia estão aqui, os maiores escritórios das maiores empresas também tem aqui. Então, tipo assim, pô, vai ali no Rego, você encontra o pessoal do C6 lá.
Você quer encontrar quem mais? A AWS, Gov, tá lá no Regos também, entendeu? A Então, galera assim, do lobby todo aqui, né? todo mundo, assim, relacionamento governamental, cara, você sempre vai encontrar em Brasília. Por isso que eu digo, Brasília, como ecossistema de inovação e startups, ele tem um potencial maior do país. Só falta as pessoas acreditarem, darem as mãos e fazer acontecer. O nosso quintal é o governo federal. Todas as empresas estão aqui dentro, entendeu? Independente de onde ela seja. Sabe por quê? Porque todo mundo tem que resolver a vida deles aqui. Onde é que está o STF? Onde é que está o STJ? Onde é que está o governo federal? Onde é que estão os ministérios? Cara, eu trabalhei lá, velho. Terça, quarta e quinta eu encontrava todo mundo. Você quer falar com um cara de relacionamentos governamental da Uber? Tá lá na Câmara. Entendeu? Batendo na porta do gabinete porque vai acontecer alguma coisa. Do iFood, tá lá também. Entendeu? Aí beleza, pô, cara, qualquer coisa, você pode ir no LinkedIn também, com certeza, vai lá. Todo mundo hoje no governo que é competente, técnico, tem um LinkedIn, você vai falar com ele lá, cara. Simples assim. Tá acontecendo, tem um negócio no governo acontecendo, a gente tá falando só de governo, né? Mas beleza. Tem um negócio acontecendo que eu vi recentemente, uns editais para contratação de mais de 200 pessoas na área para startups, velho. Remuneração a partir de R$8.000. Contrato temporário de 5 anos. Ainda pode ser renovado. Caramba. Então, assim, quando teve isso? Entendeu? Tipo assim, cara... Isso é iniciativa do governo? É uma iniciativa do governo que não existia. É federal? Federal. E é para dentro do ministério, acho que é Ministério de Gestão, se eu não me engano, Gestão e Compras. Mas assim, nunca teve isso, tá tendo agora. Por quê? Estão botando recurso nessa área. As pessoas entenderam que isso é um negócio. Entendeu? Então, eu acho que tem que aproveitar. E torcer para que pessoas competentes assumam essas áreas. Entendeu? Mas se tu botar hoje, vai aparecer, cara. Se tu botar lá governo, startup, inovação, vai aparecer esses editais, vai aparecer. Tem uma galera que tá tocando, pessoas competentes entrando nessas áreas. E é bem interessante, cara. O próprio MIDIC e tal, Ministério do Empreendedorismo, uma série de coisas. Tá? A gente tem secretaria que tem um dos departamentos é para inovação e startups, pô. Nunca teve isso, entendeu? Eu tava dentro do MIDIC, acho que agora deve estar indo para dentro do Ministério do Empreendedorismo. Como não fui ver a estrutura, então eu não sei. Mas assim, eu acho que tem muita coisa legal. Dá um Google que você acha muita coisa, assim. Não dá, de cabeça eu não vou conseguir dizer todo o direcionamento, não. Pô, tu tá me fazendo até começar a acreditar no governo agora. Cara, velho, assim, eu, por ter vivido um pouco lá, eu não tenho muitas dificuldades, assim, sabe? E é aquela questão, é tipo assim, o teu círculo, ele tá aonde? Onde que você tá posicionando ele? Sabe quando você vai fazer uma 3 dimensões, assim, que você coloca, sei lá, tô fazendo isso, queria fazer isso, mas o meu filé mignon é o que tá no meio desses 3 círculos, cara. Aponta eles para uns lugares e vão entendendo que às vezes você acaba começando a olhar algumas coisas dentro do governo que podem dar certo. Assim, agora não, que foi a dica que o Guto falou. Não fica esperando que isso aí vai mudar a tua vida, velho. Porque demora, sabe? Tipo assim, pô, qual é o regramento que a gente tem quando o cara vai captar recurso? Vai captar investimento, né? Privado. Começar com no mínimo 6 meses, não é isso? Quando a gente vai começar no governo, meu irmão, começa com 1 ano e 8 meses, velho. Pelo menos. Porque o edital não sai no prazo certo, a assinatura do contrato não vai sair no prazo certo. Se tu falar que tá dependendo só daquilo para acontecer, irmão, esquece, velho. Já perdeu. Hoje tava eu e o Freud numa mesa assistindo um pitch de uma startup. O cara falou que tinha sobrevida de 6 meses, não tinha nenhuma rodada estruturada. A gente falou para ele o seguinte, mano, sai daqui para captar, tá? Não, porque a gente tá não sei aonde, vamos começar a faturar não sei o que, cara. Sai daqui para captar. Startup. Falaria para ele, vai vender. Não, então, com certeza. Se você tá querendo captar sem cliente, você vai sofrer também. A gente falou isso, porque ele vai entrar no sandbox, e aí no sandbox ele já vai receber uma remuneração muito boa. Tá. Só que, cara, pode ser que saia amanhã, pode ser que saia próximo mês, pode ser que atrase um pouquinho, ou o programa seja cancelado, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado para essas paradas, saca? Mundo de empreendedor. Mundo de empreendedor, acontece. Agora, entendeu? falando de privado, não falando mais de governo, você falou da LOR. Pô, LOR, Venture, Crowdfunding. Explica aí pra gente, o que é a LOR? Cara, a LOR, ela eu digo que a gente está criando um ecossistema de investimento em startups. Eu acho que, assim, um grande sonho é esse, né? E aí, dentro desse grande sonho, a gente tem aberto alguns fundos de investimento com teses bem
bem amarradas. A gente tem um fundo de 50 milhões e a gente está abrindo um agora de 10 milhões para a parte de Silvertex, que é um cenário que as pessoas veem pouco, mas a realidade é que o Brasil está ficando velho e a Europa já é. Então tem muita coisa legal nesse cenário assim que poucas pessoas olham. Tipo o quê? Pô, tu precisa tu precisa trazer mais acessibilidade para quem tem, sei lá, 50 a mais. Tu precisa trazer uma maior transformação digital para quem tem 50 a mais. Entendeu? Tu precisa, a gente falando de, sei lá, plano de saúde, seguro de vida, essas coisas, tu precisa entender qual que é o movimento, porque essas pessoas 50 a mais, dificilmente elas têm um plano, elas conseguem pagar por conta do preço, que é o negócio. Então, assim, a gente tem várias verticais dentro da economia prateada, né? Dentro da Silvertex. Galera do cabelo prateado. É isso Tecnologia para... É isso aí. Então, assim, eu acho que isso foi até uma crítica que fizeram pro Web Summit, porque não teve muito essa pauta. Mas a realidade é que o próprio Web Summit tem que falar sobre isso, ele vem da Europa, né? Então, é bem... Eu gostei dessa crítica, não sei quantas pessoas fizeram, mas eu gostei muito dela, eu acho que tá certo. O próprio Brasília, a pessoa mais velha deve ter 65 anos, que nasceu aqui, né? Brasília acho que tem 65, não sei. Por aí, 64 ou 65. Isso que a gente viu aqui, eu não tô sabendo. Mas a realidade é que a maioria das pessoas vieram de fora. Então, as pessoas que vieram de fora, elas são mais velhas do que esse. Então, assim, Brasília tá ficando velha. Então, a gente tem um cenário legal aqui para pensar nessa questão também da economia prateada. E lógico, como investimento, a gente não vai pensar só aqui. E atrelado a isso tudo, a gente criou uma plataforma de equity crowdfunding, tanto pensando em liderar rodadas, como pensando em facilitar captação para startups. É uma plataforma equity crowdfunding, eu acho que aqui ninguém nunca explicou isso para gente. Né? A plataforma de equity crowdfunding é um marketplace onde eu coloco investidores de um lado e startups com bons negócios do outro. Eu faço uma boa avaliação, né? Um screening legal, jogo essas startups para dentro da plataforma, principalmente as startups que são ali mais cool para o público. E aí qualquer pessoa pode investir a partir de R$1.000, por exemplo. Então, hoje a gente vive num cenário econômico que poucas pessoas investem na Bolsa de Valores. E a gente sabe que quem não arrisca, não petisca, né? Então, tipo assim, eu sei que a própria CVM, ela regula bem isso, com relação a pessoas que não têm uma remuneração a contento, gastar tudo dentro de uma plataforma ou de um investimento de alto risco, né? A gente está falando de investimentos alternativos. Existem outros tipos de investimentos alternativos. Mas a plataforma de crowdfunding, ela pode te dar um up naquilo que você colocou, né? Quem colocar R$1.000 hoje em algum lugar, velho, sei lá, a maior rentabilidade que você vai ter é R$7. Se tu botar R$1.000 numa startup junto com mais R$1.000 de várias pessoas, a chance de você ter um retorno desde que a startup tenha um bom negócio, um founder de qualidade ali, que de fato está pensando no negócio, full time, etc., que é a base das avaliações que todo mundo faz, qualquer investidor faz, daqui a 5 anos, tu não vai ter 1.200, como tu teria, sei lá, em qualquer outro tipo de investimento. Você pode ter R$10.000, entendeu? Então, e você vai estar começando a mexer com um ecossistema novo, com risco baixo, porque você, se for perder, você vai perder R$1.000, mas você vai estar começando a entender de um ecossistema que tem muito potencial, que as pessoas não conhecem, e geralmente quem entra nisso bota 100 mil, 200 mil, e você está entrando com pouco. Exatamente. Então, é uma das frases. Você vai receber reporte, vai entender o que é importante olhar nos números ou não, o que funciona, o que não funciona. Exatamente. Né? Imagina a gente conseguir investir R$1.000 no Nubank antes dele fazer o IPO. Queria. Todo mundo, né? Todo mundo queria. Imagina, esse R$1.000 ia valer quanto? Saca? Imagina ela passar lá na LOR, plataforma de equity crowdfunding, vamos fazer o investimento a captação do Nubank. Cara, depois de 5 anos, Nubank lá, a galera tocando terror, ganhando, fazendo IPO e tal, entendeu? Foi até legal, porque o Nubank deu chance para muita gente comprar via a plataforma deles, né? Então, as pessoas podiam, acho que, botar R$50 lá e compravam uma fraçãozinha lá de alguma coisa. Mas assim, você falou que a LOR, ela tem um fundo de investimento, que inclusive tem Silvertech, e que ela está abrindo crowdfunding para outras pessoas investirem. Exatamente. Como que funciona isso? Porque da onde que vem o dinheiro da LOR, vem o dinheiro dessas pessoas?
Como que é essa matemática? Para a gente fechar uma captação, a startup está precisando de R$800 mil, né? O valor mínimo que a gente precisa fazer para ser sucesso é 2/3. Uhum. Então, com o fundo, a gente acredita que a gente pode colocar no mínimo 1/3. O fundo colocar 1/3. Então, a gente lidera aquela rodada, né? Uhum. Dentro da regulamentação, para o cara liderar a rodada, lógico, depende da quantidade que a startup vai captar, que hoje pode ser de até 15 milhões. Uhum. A gente está falando, às vezes, de colocar 5% para ser investidor da rodada líder. Uhum. Então, a gente vai juntando vários pedacinhos ali de todo mundo, vai colocando. A gente traz muito aqui a questão de destravar capital para risco. Eu acho que essa é a questão. Brasília tem muito capital. O per capita de Brasília é altíssimo. Então, cara, onde é que essas pessoas estão botando esse dinheiro? Uhum. Por que eles não estão pegando 5%, 10% e colocando ali, ó? Porque eu tenho certeza que muita gente em Brasília colocaria R$1.000 numa campanha de crowdfunding. Uhum. Por que eles não estão colocando? Talvez porque eles não conheçam. Então, também tem a evangelização que a gente precisa fazer e mostrar para essas pessoas, principalmente em Brasília. Sul e Sudeste, isso já é mais familiar para essas pessoas. Então, eles já fazem muito esse investimento. Uhum. Hoje, a maioria das plataformas estão nessas regiões. E a gente também quer olhar para o Norte e Nordeste. A gente precisa dar oportunidade para as startups que estão lá, né? Então, quanto mais esse tipo dessas plataformas a gente leva e os outros recursos, também financiamento a gente coloca. Então, a gente acha... Então, vocês investem 1/3 e aí abre para crowdfunding os outros 2/3 ou 1/3. Exatamente. E então, vocês não só avaliam as startups, como lideram a rodada e permitem que pessoas co-invistam com vocês com muito pouco. Exatamente. Então, vocês botam de vocês na reta também. Sim. É skin the game. Todo mundo entra com o nosso na game, reta. Exatamente. Skin the game sempre. Assim, vindo de empreendedor, a gente precisa ser skin the game. Uhum. Lógico, provavelmente, em algum momento vão existir outros líderes de rodadas, tudo bem. A gente vai fazer co-investimento sem a utilização da plataforma de crowdfunding. A gente vai olhar, tem que ser mentalidade de investidor. A gente tem que fazer o múltiplo ali crescer. Essa é a realidade. Porque você precisa dar retorno para as pessoas, né? Tipo assim, a gente precisa prestar conta daquilo que a gente está fazendo e a gente precisa trazer resultado. Então, a gente quer trazer resultado na plataforma, a gente quer trazer resultado no fundo, a gente quer trazer resultado para o ecossistema. Então, existem várias pessoas que estão atuando nessa questão de investimento já há muito tempo, mas poucos se arriscam a mudar o formato, o cenário tradicional, entendeu? A gente está tentando botar o pezinho em alguma coisa diferente para poder trazer, entendeu? E às vezes, sim, tem muita gente que olha com muitos bons olhos, mas também tem gente que não acredita ainda. É tipo quando a pessoa faz uma captação com base em criptomoeda, por exemplo. É bem visto no mercado, sabe? Então, a gente precisa mostrar, e tem várias plataformas hoje, né? Não só a Law, mas eu acredito que aqui está mais dentro de compliance, digamos assim, regras da regulamentação, acho que é a nossa. E como é que vocês enxergam a questão instrutiva, de conhecimento, de conceito, para ajudar o investidor a destravar essa caixinha e enxergar como uma boa oportunidade também, porque é interessante. Dentro do nosso roadmap, tanto a base de pessoas que se fizeram cadastro na nossa plataforma como outras, a gente vai ficar soltando sempre pílulas de tendências, de como está aquele ramo, aquele negócio, por que investir nesse ramo e tal. Eu gosto muito de ver estatística, Gartner e uma série de outras coisas no mundo inteiro. Então, eu sei sempre, por exemplo, na linha do Gartner de Hyperloop lá, eu sei que hoje o mercado está muito propenso a IA. Eu sei que daqui a pouco ele vai estar muito propenso a metaverso. Eu sei que o quadrante do Gartner hoje, ele está me entregando logística, está me entregando mobilidade, está me entregando Silvertex, entendeu? Tem várias verticais que eles estão sempre colocando. Então, a gente vai ficando de olho nisso e pulverizando para as pessoas irem entendendo. Lógico, alguns vão olhar, outros não vão olhar, uns vão por impulso, outros não vão. Mas é importante que a gente vá demonstrando isso cada vez mais para as pessoas. E aí, atrelado a isso, dentro da plataforma, dentro do nosso roadmap, a gente acredita que a gente precisa colocar vídeos de podcast que estão falando sobre o assunto, a gente precisa colocar materiais didáticos também, não só o obrigatório, mas também o além, para poder fazer as pessoas entenderem e destravar
o capital para risco. Sem isso, nada. Então, destravar capital para risco, democratização de investimentos, né? As pessoas poderem investir antes de uma startup que pode fazer o IPO daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, e por aí vai. Eu acho que esses são possibilidades que a gente tem e que acabam agregando muito para essa parte de um ecossistema no geral, né? A gente precisa beneficiar o DF, precisa beneficiar o Brasil, e tipo assim, via de mão dupla. Vamos trabalhando e vamos concretizando aí vários sonhos, digamos assim. E qual que é a expectativa da LOR de investimento até o final do ano? Quantos investimentos vocês esperam fazer esse ano? E se tiver algum valor, quanto de valor? Cara, em questão de fundo, a média do cheque vai ser de 1 milhão e a gente pretende fazer Seed. pelo menos uns 8 seed, pelo menos uns 8 cheques. E plataforma de crowdfunding, a gente pretende abrir 6 a 8 rodadas, campanhas, né, lá dentro da plataforma. Então, pode ser que ambas venham atreladas aos investimentos do fundo, mas pode acontecer que não. Mas a gente vai seguir com o investimento independente. Vamos olhar muito para o norte, vamos olhar muito para o nordeste, vamos olhar muito para o centro-oeste, que tem boas ideias. A gente está vindo... eu participei de vários eventos aí nos últimos meses. Vou no próximo mês para um evento no nordeste e tem muita coisa legal aí para olhar. E qual que é a tese da LOR em relação a isso e como é que a galera pode procurar o fundo ou procurar a plataforma para expor ali, fazer um pitch, apresentar o seu projeto para uma captação de investimento? Startup, né? Isso, claro. LOR.vc, né? O site da gente, também na rede social, é a mesma coisa. E a tese ela é agnóstica, mas a gente tem olhado muito para essa teoria da fintetização, que eu acho que é a maior vertical que a gente tem hoje no Brasil em questões de potenciais de startups a serem investidas e startups que podem render muito. A gente tem o cenário de fintechs no Brasil em questões... ele é muito maduro, assim, principalmente o ecossistema financeiro do Brasil, e tem muitas oportunidades ainda a serem... muitos problemas a serem resolvidos, então gerando muitas oportunidades para as pessoas ganharem, muitas soluções, muitas oportunidades. Então a gente tem olhado bastante isso, até porque a gente tem por trás um ambiente financeiro bem grande para compartilhar com essas startups. Mas a gente tem olhado tudo. Então, se for um bom negócio, um bom founder, faturamento, um roadmap bem definido, um foco, a gente vai olhar, a gente vai fazer uma boa avaliação. E aí, LOR.vc, você vai visualizar tanto a plataforma de equity crowdfunding, quanto se você criar em fundo, você vai para a plataforma, você vai poder submeter a sua startup. E aí vai chegar, a gente vai fazendo a avaliação, vai entrar dentro de um processo e tal, a gente entra em contato, são várias startups que a gente tem. Eu acho que a base hoje está em mais de 1.500 startups lá. Então a gente está sempre filtrando, pegando as melhores, tem uma sinalização de alguma coisa muito bacana que entrou, e aí a gente já entra em contato para conversar e ver qual que é o interesse. Mas assim, sempre pensando, estou aberto para rodadas de captação, ter uma rodada bem estruturada, já tem uma pessoa que vai aportar parte do cheque, então estou procurando já um co-investidor, já tem um commit assinado. Então, assim, sempre nesse mundo de investimento, depois do Web Summit, principalmente, eu vi que as pessoas estão muito de acordo a fazer co-investimentos até para diluir o risco. Então, isso é bem legal. Você aumenta o alcance também, Sim, né? Exatamente. Exatamente. Fecha uma Total. rodada. E se eu quiser fazer um investimento crowdfunding, eu vou também no mesmo site, LOR.vc? Sim, vai no mesmo site. A primeira campanha a gente deve abrir nos próximos meses. E estamos selecionando a startup, fazendo diligência. Então, seguir vocês etc. no Instagram, vocês vão divulgar lá quando começar. Exatamente. Ou abrir logo abrir sua conta lá na plataforma. Que já pode abrir a conta. Pode abrir a conta na plataforma e a gente vai... As pessoas vão receber notificação da primeira e etc. Das oportunidades Exato. que vocês filtraram. Que maneiro. Exatamente. Pô, maneiro. E Brasil Startups? Cara, Brasil Startups. Hoje, muito foco na parte de ecossistema. Né? A gente tem... Vocês têm feito muito evento, né? Assim, na minha opinião, vocês estão liderando o evento em Brasília hoje. O que acontece? A gente acredita muito nessa questão de movimentar, de aquecer e de animar o ecossistema. Eu acho que
a vida do empreendedor ela não precisa ser solitária, né? Então eu já vivi muito solitário em questões de empreendedorismo, mas eu acredito que não precisava ser, entendeu? Então eu acredito muito em choque de empreendedores. Como a gente hoje em Brasília não tem um ambiente onde eu possa colocar assim, cara, tem dezenas de empreendedores ali dentro e esses empreendedores eles estão se encontrando todo dia, gerando várias ideias, gerando oportunidades com novos clientes, trocando clientes e por aí vai. Então, os eventos são quem fazem isso. Até uma válvula de escape também para a maioria dos empreendedores. Então, toda segunda, quinta-feira de todo mês a gente tem meetup, né? É tradicional. Segunda, Todas quinta- as segundas, quintas-feiras dos meses. Então, tipo assim, provavelmente ali pelo dia 8, 9, 10 até 12, mais ou menos, é o que tá caindo aí nos meses. Mas é sempre às segundas, quintas-feiras. Tá. E aí é só chegar lá na Biotique. Cara, não, nem sempre é na Biotique, né? Tá. Já aconteceu em cafés, já aconteceu na Biotique ali, Sebrae Lab. Então, para eu descobrir, eu olho aonde? Brasil Startups. Site. Instagram. Brasilstartups.org é o site, mas a gente publica muito nas redes sociais. Então é brasil.startups, né? Tem muito collab também, né? Sim, muito collab. Cotidiano, Sebrae, BRB. Exatamente. Hoje a gente faz evento no BRB Lab, Sebrae Lab, a gente já fez evento junto com a Coti, mas a gente está sempre divulgando. Hoje tem um collab lá acontecendo de workplace, se eu não me engano, né? Que foi construído a 4 mãos lá com esses parceiros. E eu acho que é isso, é parceria mesmo. A gente, tanto o Brasil Startups como outros fomentadores aí, eles precisam estar integrados para a gente fazer. Hoje, a gente... Acho que essa semana tem evento já, né? Então, no próximo, provavelmente, quando sair o vídeo, as pessoas vão poder estar no mês de junho. Vai ter evento também. Tem o Inova Summit que vai acontecer também. Então, a galera vai se encontrar lá. Esse é para qual público? Geral. Geral. Todo mundo. Então, para quem é nada no ecossistema, pode ir. Pode até ir. a pessoa que já vai investe. Conhecer, curioso, né? A gente traduz muito assim, o cara que é curioso, o cara que gosta do tema, o cara que não tem startup, mas ele tá querendo, quem sabe um dia, entendeu? Mas tem uma ideia bacana, quer compartilhar. Então, eu acho que esses são eventos que facilitam essa integração entre as pessoas. E aí eu curto pra caramba. Não tô conseguindo ir em todos, mas é bacana. O pessoal tira boas ideias ali, conversando, entendeu? Às vezes que, assim, um somatório de conhecimento distinto. Sabe o círculo que a gente falou? Quando você se junta com outra pessoa, velho, ele vai abrir um pouquinho esse teu círculo ou ele vai jogar alguma coisa lá pra dentro. E aí, cara, tu vai chegar em casa com uma aba aqui aberta, umas anotações e tu vai pesquisar. Aí tu vai começar a ver aquilo, entendeu? É meio que isso. Então, eu acho bem bacana, principalmente esses meetups. Mas tem vários outros eventos. Final do ano a gente tem o Brasil Startups Awards também, que é reconhecimento do ecossistema. É o único Muito evento. legal. É o único evento no DF, na Esse rede. bomba, esse vai todo mundo que é do ecossistema. Exatamente. São Vocês premiações. conseguiram realmente juntar todo mundo do ecossistema. No último ano foram 23 premiações de várias categorias. Esse ano vai ter de novo, se não for mais categorias, vai ser no mínimo a mesma coisa. Mas a gente sempre está tentando trazer algumas homenagens ali especiais para pessoas que estão atuando, pessoas que estão fazendo bastante coisa e tal. Então isso é bem interessante assim para a gente. E nacionalizar também o evento, né? Além de uma série de outros. E também os editais. A gente está com a Avante rodando, a gente está com o Startup Avante Cerrado. Exato. Avante Cerrado rodando com... Tá cheio, né, esse Avante Cerrado? Sim, tá cheio de Eu fui pessoas. lá, bastante gente. E também vai ter subvenção econômica. Então, no final do processo, a gente vai dar R$5.000 para os empreendedores ali, para empreendedores de baixa renda e startups com validação para cima. Para eles poderem, às vezes, R$5.000 não é muita coisa, pode ser que não. Mas é um experimento ali. E compra um equipamento, cara. Às vezes o cara tá precisando de um computador para fazer uma boa edição, uma câmera para fazer uma boa gravação, entendeu? Então, é um valor que subsidia, sabe? Sei lá, aquela máquina de pão de queijo, não é uma startup, mas ele cria um modelo por assinatura. Pode dar, a gente tinha uma que vendia pão. A Hobbs. A Hobbs, pois é, exatamente. Muito bom, inclusive. Então, O problema deles, sabe qual é o problema deles? É que o pão era tão gostoso que você ficava gordo. Aí você tinha que parar de assinar. É foda. Então, assim, imagina. Então, tem vários modelos e tal. A galera tá lá, tá tocando, tem uns mentores e tal, uma série de coisas.
Então, ficar de olho nas redes sociais, tem várias coisas que a gente está tentando fazer, sempre com parceiros, tentando trazer essa questão de animação do ecossistema, e tem outros braços também, assim, que a galera pode estar atuando em conjunto, etc. Vocês mesmo trazendo mais conhecimento, evidenciando e reconhecendo várias pessoas para estarem aqui, então eu acho que isso é legal, contar um pouquinho a história de todo mundo e também pedaços de capítulos de um ecossistema que está em um ecossistema emergente, que está em pleno, na sua segunda década, e eu acredito que se na primeira saiu várias empresas privilegiadas aí e batalhadoras, que o mato era muito alto, nessa segunda o mato talvez esteja um pouco mais baixo. Já está um pouquinho mais capinado. Exato, com bastante recurso e tal. A gente não tem ainda aquela clareira no meio dessa floresta, mas a gente chega lá. Quem sabe na terceira década a gente tem uma clareira gigante com uma estrutura absurda de coisa. Uma agência de fomento, entendeu? Pô, assim, São Paulo tem quantos anos? Mais de 30 anos de ecossistema. Florianópolis tem 35 anos de ecossistema. Pô, se a gente tá entrando na segunda década, o que a gente não vai ser quando tiver esses 30, entendeu? Assim, vamos ser gigante, velho. Sem dúvida. Se não for pra ser gigante, velho, porra, foda. E aí eu uso até a palavra, um jargão do Silva Schultz lá, que ele fala, vamos ser gigantes juntos, velho. É isso. Entendeu? Eu acho que esse Só dá pra ser gigante junto. Exatamente. Então, cara, eu acho que tem muita coisa aí pra gente fazer, pra gente ainda trilhar, pra gente derrubar um mato e tal. Mas se todo mundo começar a fazer junto, velho, vai ser bom demais, velho. Essa parte de eventos que você tava falando, foi um aprendizado que eu tive aí há uns 2 anos atrás, de que a participação em eventos, ela me fazia fechar negócio mesmo sem eu estar procurando. Sabe, era impressionante. Eu fiz uma média eu ia a cada 4 eventos eu fechava um contrato novo. E era evento de startup, não era evento jurídico. Era evento de startup e a cada 4 eventos eu fechava um contrato novo. Eu acho isso impressionante. Eu procurando cliente a rodo, fazendo funil de venda, todas as estratégias para ralar. E aí, de repente, você vai no evento e você fecha um contrato. Eu acho isso incrível. Participar de evento, inclusive, é um canal de aquisição. É isso aí. De acordo com o Traction, é um dos vou te falar. Um excelente, inclusive. Excelente, pô, excelente. E a Brasil Startup está fazendo muito evento bom. Evento bom, você vai lá, pô, evento arrumado, as pessoas estão interessadas em ouvir o que os palestrantes estão falando, palestras boas. Conteúdo de qualidade, que eu acho que é importante. Startup, bastante startup lá, fundos, tem a comida, a cervejinha. O happy hour é hora de fechar contrato, né? Eu não posso deixar de mencionar também o pessoal da Fibra, que tem participado bastante, e isso é muito bom, porque no final das contas, a maioria da Fibra, ou eles são fornecedores, ou eles são contratos. Entendeu? Clientes, então imagina, cliente total, velho, porque tu chega lá, tu tem uma solução legal ali pra indústria, o cara vai olhar e fala assim, cara, tava procurando essa plataforma de gestão aí, velho. Então eles são tão abertos pro ecossistema de startup porque eles patrocinam o evento. Então, assim, são coisas boas da gente ter sempre em evento. E aí, uma coisa também que eu sempre noto, por que a gente fecha contratos em eventos de startups? Já parou, assim, tu chegou numa conclusão de que tu fechava, a cada 4 fechava um. Pra mim, a conclusão que eu cheguei foi o seguinte, velho, num ecossistema de startups, tu tem um empreendedor apaixonado pelo negócio dele, apaixonado por novas ideias e adora a tua ideia. Resultado, tu apresenta pra ele e fala assim, caraca, Guto, criei uma plataforma de equity crowdfunding, tal. Tu sabe o que o Guto vai fazer quando ele sair do evento? Ele vai chegar numa outra reunião, ou pra um cliente dele, ou pra um amigo dele, e fala assim, meu irmão, velho, conheci uma plataforma de equity crowdfunding do caralho. Nunca nem viu. Mas assim... promove, a galera promove mesmo. Promove e tal. E, velho, assim, provação social, irmão. O Guto tá falando, sei lá, pra ti, que é brotherzão dele, tu tem uma empresa foda que tá precisando de uma plataforma de equity crowdfunding. Bicho, tu vai fazer o quê? Tu vai marcar uma reunião, pô. Foi o Guto que falou, velho. Pô, e o Guto empolgado com a ideia. Tu vai acreditar nele, pô. A plataforma pode ser uma merda. Mas tu vai fechar o contrato. Vai estar no MVP o negócio. ainda. E essa é a minha tese dessa parada de evento de startup, velho. Mano, todo startupeiro, o Guto fala startupiano, né? Todo startupiano. É porque é quase um alienígena, a gente é meio maluco. Velho, é exatamente isso, mano. O cara tá apaixonado pela ideia que é do outro, mas ele se apaixona pelo negócio, velho, entendeu? Tipo assim, diferente da cabeça do investidor, que ele olha e fala assim, tá. E meu dinheiro? Tá faturando quanto? Qual o seu CAC? Qual e o LTV?
Você já... Como é que tá a estratégia de aquisição do cliente do próximo quarto? A gente tá focando assim, estamos fazendo assim, tal. Ah, legal. Pô, manda aí esse report no próximo mês pra gente ver o que você usou, sabe? Tipo, É mais lento. agora o startupeiro, meu irmão, fala assim, pô, essa plataforma tá top. Aí já entra no site e fala assim, caraca, meu irmão, cara, ele nem sabe que tá sendo tudo tipo concierge, né? Recebeu o formulário e o cara tá lá se matando na plataforma. MVP. Mandando MVPzão, assim, mas o cara tá acreditando fielmente de todas essas paradas, entendeu? Então, eu acho que isso é o que faz gerar um contrato. Não, velho. sempre foi e sempre vai ser a melhor forma de vender o boca a boca. Então, você ir num evento desse, você contando sua ideia, mostrando sua paixão para o seu público, né? Porque eu vejo que os eventos lá, eles também, muitas vezes, são nichados. Então, às vezes é Sebrae Lab Educação. Sim. Aí você chega no Sebrae Lab Educação, tá todo mundo do ecossistema de educação lá dentro. É isso aí. E aí o cliente de um compra do outro também, e para o cliente é ótimo, porque ele tem várias soluções que ele procurava e ele não encontrava. Isso. Né? E ele tá apostando, apoiando o ecossistema, porque tem disso também, né? Do cara querer apoiar quem tá começando e ser o primeiro. Né? Eu vejo muita gente que gosta de contar a novidade. Exatamente. Eu sou um pouco assim também, né? Eu vejo muita gente, mas eu também sou assim. Pô, isso aqui é novidade, ninguém viu ainda. Então vamos fazer isso aqui dar certo, que eu quero ser o primeiro, né? Eu gosto de ver. Eu acredito muito nisso aí também, velho. E hoje o DF tem bastante players, assim, o próprio Sebrae com o Lab Day, o Senai Nacional com o Senai Conecta. Eles estão fazendo boas frentes aí para reunir. O Senai, lógico, está focando bastante em educação. O Sebrae Lab está nichado de acordo com a gerência deles de redes lá, que tem vários temas, né? Várias pessoas tocando vários temas. Então, tem turismo, gastronomia, artesanato, próprios startups, né? Que é o primeiro que acontece em janeiro, é o de ecossistema de startups. E ao longo do ano vai acontecendo muito. Construção civil, moda, sei lá, uma série. Então é muito interessante. Todas as áreas, né? Todas as áreas. O Sebrae, o Lab Day, né? Que lá no Sebrae Lab acontece todas as últimas terças-feiras do mês. E o ecossistema tem se juntado muito lá para conversar, para trocar. O evento é cheio. Você vai lá, tá sempre cheio. tem mais de umas 200 12. Tem sempre umas 12 startups lá fazendo exposição focadas naquele tema. Então é muito interessante. E a Brasil Startups faz muita indicação para esses lugares, né? No Senai Conecta, a mesma coisa. A gente faz evento em conjunto, a gente teve a própria Conca em um dos eventos, a gente estava apoiando. E lá o próprio Senai está trazendo algumas startups lá para dentro. A gente fez umas indicações, tem as primeiras startups ali, eles mesmos fazem isso também, etc. Eu sempre digo que é o seguinte, ó, a gente faz a indicação, quem seleciona e aprova é o negócio, mas a indicação a gente garante que a gente vai fazer. É o papel de uma associação, né? A associação fazendo o seu papel bem feito Exatamente. de fomentar o ecossistema, fomentar os eventos, conectar, dar oportunidade. A Brasil Startup, inclusive, até na parte administrativa, contrata, né? Sempre que possível, contrata startups para fazer o trabalho, né? A gente acredita muito nessa convergência de soluções que a gente tem em Brasília. Então, todo projeto, cara, a gente contrata uma startup. Ou, às vezes, a gente faz até alguns projetos para as startups. Então, a gente tem o Juan lá, que é gerente da gente de projetos. Tem umas 3, 4 startups que ele já desenvolveu o projeto junto com elas. Ali, eles estão ali meio que buscando a captação, entendeu? Independente de onde seja a verba. Mas ele já apoiou essas startups, já ajudou a construir, por aí vai. E aí, de contratação, cara, eu acho que a gente... Assim, só o período que eu tô lá, eu acho que a gente já deve ter contratado quase 10 startups, né? Legal. Na área de robótica, na área espacial, na área de índices da parte de educação, né? Espacial, para que vocês contrataram? Tem um projeto vindo aí, cara, de lançamento de satélite. Que maneiro. Não perca os próximos stories. Mas a gente vai... Tem um projeto vindo aí. De robótica foi a Brino. A Brino a gente contratou porque eles são muito bons nessa parte de educação, robótica, etc. Eles fazem até alguma... Para corporações e tal, eles fazem também.
E aí, eles fizeram a manutenção de um laboratório do Espaço Maker. Inclusive, o Espaço Maker do SESI Lab aqui em Brasília, eles que ajudaram a fomentar e a construir questões de material e tal, um monte de coisa. Aquele do SESI Lab mesmo? Do SESI Lab, isso. Que maneiro, Tem porque lá aquele atrás espaço é umas incrível. cortadoras Não, é incrível, cara. Foram eles, assim, não Quem não divulgaram. conhece o SESI Lab tem que ir. Tem Fica que ir. no É muito centro legal. de Brasília, é muito fácil chegar lá, né, do lado da rodoviária. Isso. E é muito maneiro. Eu não sabia eles- que tinha sido eles. Que São maneiro. eles ajudaram a fazer lá tudo. Aham. E, assim, teve vários outros parceiros, a marca deles não aparece, mas eles estavam lá por trás, ajudando e etc. Aham. Conversaram com muita gente. O próximo que eles devem ajudar, eu acredito eu, então deve ser o do Sebrae e tal, ali um apoio da Biotic, eles estão dentro da Biotic hoje, né? Então, é uma galera muito bacana, assim, muito esforçada. Os meninos lá fazem umas coisas muito legais, com muita qualidade. Inclusive, convidar pra participar aqui. por favor, Importante. Pô, o Gabriel, o Rafa aí, o Vitor, venham pra cá falar com os meninos e contar um pouquinho da história de vocês. É legal. Isso aí, vamos divulgar Eles essa já história. têm bastante tempo de estrada e conhecem muita gente, estão atuando aí e tal, muita coisa bacana, assim, uma receita recorrente já ali batendo e tal. Acho que estão no estágio de crescer muito. Já chegaram no scale-up ainda não? Não. Mas eles estão, acho que uma boa captação para eles, eu acho que faz eles girarem bastante, assim. Acho que eles já têm alguns produtinhos bem legais para vender. E eles ensinam robótica para criança em português. Eles têm uma plataforma que ensina em português. Então, E robótica é o próximo, né? Depois de IA exatamente. é robótica. Robótica tá envolvendo. Metaverso e robótica, porque a IA, ela tá puxando a robótica. Mas eu acho que o metaverso ainda vem antes. Mas a gente tem que aguardar. Aham. E agora, toda a IA tá entrando, eles estão colocando pra dentro de robô. né, pra- Olha, eu pra posso estar errado, indústria. viu? Mas eu vou botar um metaverso muito parecido com o tal dos stickers lá que a galera tá vendendo, caralho. Da blockchain também. Token. O NFT. NFT. Cara, tu sabe... Irmão, eu não tô muito... A robótica como NFT? Não. Não. Ah, tá. Metaverso. Eu acho que metaverso. vai dar na água. Cara, tu Ah, sabe. vai nada. Você já viu a Guto. pista de Fórmula 1 lá da Apple que o pessoal fez o vídeo? Eu quero assistir aquilo. NBA, você assistindo com óculos daquele Guto. jeito? Velho, Tá Guto. doido. Tu já jogou MMORPG? É, muito doido. Já jogou? Gosto muito, inclusive. Beleza. Não, mas de... Não de óculos. Você nunca jogou. É o seguinte. Não, realidade virtual eu acho ok, mas um Todo- metaverso pra isso? Calma. Todo nerd, todo gamer, todo mundo que jogou MMORPG ou que joga RPG, sonha em estar vivendo dentro de uma realidade. Uhum. Hoje a gente tem realidade virtual, realidade aumentada. O próximo segmento é realidade mista. Quem que está trazendo realidade mista? O Apple Vision Pro. Ele consegue fazer uma realidade mista, que é muito bom. E aí, quando a gente vai falar de empresa, modo híbrido, remoto, no metaverso, Gather Town, sei lá o que, Discord, por aí vai. Qual que é o problema dessa merda? Primeiro, tu não tem uma missão lá. Tu continua com as missões fora do metaverso. Mas se tu tem uma missão lá, tu executa. Essa é a minha opinião, tá, galera? Tu executa lá dentro pra te ganhar uma premiaçãozinha. Aí tu vai e assiste um filme, só pra te não ficar muito tempo na tela. Player Number One. É maravilhoso esse filme. Porra. Os caras ganham dinheiro aonde, mano? No metaverso, velho. Sobrevivem como? Não, mas aí você tá falando do Metaverso, cara velho. que desliga o mundo real e cai lá no... Não, pô. o cérebro dele lá no... Ele tá vivo, velho. Ele tá ganhando dinheiro no metaverso. Eu conheço mano. gente que ganha dinheiro no FIFA de jogar, fazer o jogador ganhar as cartas no Ultimate e vender o time. Não, o que eu vai tava ganhar falando dinheiro do lá. metaverso, que eu ainda não acredito muito, é aquela ideia de você comprar um terreno lá no negócio do Facebook, pra E ter tu uma tá falando loja. de e não sei o quê. tokenização. Tu tá falando de tokenização Mas calma, ele também vai imobiliária. chegar e esse tal. momento. Vai chegar. Porra, tu Forçada a barra. vai falar de GTA, mano. A maior parte das marcas estão entrando no GTA, velho. Entendeu? O McDonald's tá lá, a Jeep tá lá, velho. Tu precisa interagir com o metaverso. As pessoas estão lá. O negócio é que a faixa etária da gente, apesar da gente ser novo, ainda é um pouco incompreensível algumas coisas. Mas a galera que tá vindo aí atrás, meu irmão. Meu sonho é jogar Baldur's Gate no Apple Vision, tá doido? Então, mas isso é realidade aumentada. Isso não é... O metaverso é um pedaço disso aí. É Você que botar vai um ser óculos tudo. que te coloca numa realidade. A gente depois paralela. conversa sobre isso. Mas a gente tá chegando aqui pro final e eu queria... Tem uma coisa que eu quero falar muito pra você. Na verdade, é um agradecimento.
porque nada disso daqui seria possível sem você. A gente gravou aqueles 3 primeiros episódios. Eu sei que você não gosta de elogio, mas vai receber elogio. Vou deixar o Kaká sem graça. A gente gravou aqueles 3 primeiros episódios e a gente foi te mostrar. E a sua reação, eu achei ela incrível. Você pegou o seu celular na hora, eu lembro disso, ali na outra sala, e falou assim, tá bom, o que é que você precisa? Começou a anotar tudo que a gente precisava e começou a falar sobre, beleza, vou ver isso, vou ver aquilo. Conseguiu a maioria das coisas. Porque, assim... Faltou equipamento. Que agora já tá resolvido Agora já também. tá resolvido. O Igor conseguiu coisa pra caceta, velho. Valeu, Igor, também, que tá do outro lado aqui da televisão. Tá ouvindo a gente. Mas, assim, eu acho que é esse o papel da Brasil Startup, né? Fomentar o ecossistema e, assim, pelo menos pra gente, fica muito claro como vocês são skin in the game mesmo, como vocês são pró-ecossistema. E eu fico muito feliz de saber que existe uma associação em Brasília que luta pelo ecossistema e que faz tantas coisas como vocês fazem, os eventos e contratam startups e incentivam até um sonho maluco aí de uma galera querendo fazer podcast. Então, assim, por tudo isso, muito obrigado por acreditar e por apoiar o projeto. Tem dado certo, a gente está bem satisfeito com o resultado e precisou de um maluco para acreditar lá no início, né? O primeiro doido. E esse doido foi você. Então, muito obrigado pela equipe toda da Lancei. Esse é o nosso agradecimento aí para você e para o Brasil Startup. Tamo junto. Eu, de fato, não gosto muito de elogio. Acho que a gente tem que tirar projetos do papel. Acho que isso é muito importante. E, cara, dificilmente a gente encontra alguém que vai acreditar no loucura da gente, sabe? Então, uma das coisas que eu aprendi há um tempo atrás é que se você quer graça, se você quer bênçãos, é 1 para 1. Você só precisa fazer para você ter de volta, independente do momento. Mas quanto mais você faz, mais você vai ter. Mas você entendeu? E, tipo assim, como eu fui uma pessoa também agraciada pelo Brasil Startups, logo depois de um problema cirúrgico e tal, e vim, na minha cabeça, ecossistema de startup. Cara, eu já fazia muito essas coisas dentro de um outro ecossistema filantrópico e etc., de organizações gigantescas e tal. Nos primeiros anos, ali com a Brasil Startups, pouco eu poderia fazer isso. Mas ela me trouxe muitos bons contatos, bons relacionamentos, entendeu? Várias pessoas, o Hugo, o Wendley, o Juan, que são as principais cabeças que estão lá dentro da Brasil Startups hoje junto comigo, e todas as outras pessoas que estão lá, que são inúmeras. Hoje a gente tem praticamente 30 pessoas dentro da Brasil Startups tocando vários projetos, várias ações, testando muita coisa, vocês testando muita coisa, tentando ver o que dá para implementar de novo e tal. E a gente está, de fato, testando para poder fazer virar a mesa ali de alguma coisa, né? Como se eu estivesse jogando um pokerzinho, a gente está apostando em várias fichas ali. E eu acho que a gente precisa fazer isso, cara. Assim, eu acho que todo mundo pode ajudar de alguma forma. Às vezes financeiramente, às vezes através de um contato, às vezes através de uma série de coisas. Cara, o que eu fiz aqui, falar com o Edu, que é um cara também maravilhoso do Instituto Conecta. Ele é um cara que tem muita graça também e faz muita coisa acontecer. E foi simples, assim, entendeu? Assim, acho que não teve muita mágica, não. Algumas ligações. E, cara, assim, vou te falar, vai melhorar muito nos próximos meses. Tem muita coisa vindo aí. Legal. Não só da Brasil Startups, mas, assim, de cunho pessoal meu. A gente vai conseguir fazer outras coisas aí pro Lancei e tal. Eu tô acreditando nisso, mas vamos aguardar um pouquinho, deixar vocês ansiosos aí. E aí, se vocês gostarem, na hora que chegar, vai ser legal. Você falou que foi pouco que você fez. Não mas foi. É pouco, Não é pouco. porque para você já é natural, mas não foi pouco. Na verdade, foi muito. E, sinceramente, muito obrigado por tudo. Estou muito feliz com essa etapa e vamos nessa, a gente vai conseguir fazer mais. Inclusive, eu acho que interessante você levar em consideração que por conta desse projeto que a gente está tocando e as portas que você abriu e gerou relacionamento, pagam comida para famílias. Isso é legal. Eu gosto, depois que eu entrei no mundo do empreendedorismo, de ter negócio e tudo mais, contratar pessoa não é contratar pessoa. Você fala assim, cara, eu tô bancando o sonho daquela vida, daquela pessoa, daquela equipe, da família. Então, hoje o nosso projeto já contrata pessoas. É isso aí. A gente paga salário para pessoas para fazer parte de tudo que a gente faz aqui hoje. E esses números, né, as consequências do que a gente gera, daqui a pouco a gente vai começar a ver startups, empresas evoluindo, crescendo, porque estão assistindo o nosso projeto, assistindo o nosso programa.
E falando assim, putz, essa aqui é uma sacada. Cara, putz, agora eu sei onde procurar um edital de fomento para achar uma oportunidade. E, pô, foi graças ali aquele corte daquele episódio que a gente assistiu. Então, boa parte assim, o resultado já é muito grande, graças a exatamente esse momento aí que você falou, pô, o que vocês estão precisando de ajuda? Como é que eu posso ajudar vocês? Então, do seu lado parece pequeno, mas do nosso lado é gigantesco. Então, também queria super te agradecer, não só pessoalmente, como Guto, mas como equipe Lancei também. Tem bastante gente na equipe e, cara, todo mundo é muito grato aí ao Kaká, Brasil Startups, todo o aparato aí, a ajuda que vocês estão dando pra gente. Então, agradecer sempre, né? A gente tem que ser grato. Não, legal demais. Então, E vamos obrigado. só replicar. Fazer mais aí para todo mundo, aproveitar esse canal e vamos... Quando eu comecei no mundo de startup, eu também comecei a receber essas graças, você falou. E aí eu perguntei, como é que eu faço para devolver? Aí a resposta que eu tive, eu perguntei pro Henrique, né, da Coty. Aí ele falou assim, quando for a sua vez de devolver pro próximo, faz. Aí eu falei, cara, isso é muito foda, Eu né? também ouvi essa, não ouvi do Henrique, mas eu ouvi essa do meu primeiro investidor também. É Falou, isso cara, que é não entrega para mim, entrega pro próximo. Porque eu já recebia um tempo atrás, então eu tô passando para você, um dia entrega para frente. Isso vale para todo mundo aí em casa, tá? Vocês estão recebendo bênçãos das pessoas em volta, entrega pro próximo. Alguém um dia vai bater na sua porta e falar assim, cara, me dá uma ajuda sobre isso aqui que você conhece, uma mentoria, um conselho, putz, estou precisando de uma oportunidade, cara, me abre uma porta para um relacionamento, de um cliente, de um contato. Cara, faça isso porque vem 1000 vezes maior. Mas provavelmente você já recebeu, só que você não viu. É isso aí. Você percebeu, né? Passou e não percebeu. E obrigado pela entrevista também, por esse papo. Foi muito maneiro. E vamos... Tamo aí. Vamos para próximas e vamos falar de muita V2. coisa aí. Tem bastante coisa pra gente ir falando e eu acredito que tanto eu, vocês, o próprio programa com suas diversas verticais, eu acho que vai fazer a cabeça de bastante gente ir formigando, né? Sim. Pouco a gente tem programas que vão, acho que direto ao ponto, vamos, como vocês estão sempre falando, cara, vamos botar o startupeiro ali, o startupiano, vamos testar, abre teu modelo, faz isso, acho que ninguém faz, né, fazer esse tipo de coisa, então é interessante, vocês experientes, já tiveram startup, já saíram de startup, já venderam startup, já fizeram um monte de coisa, estão dentro do ecossistema de startup, conhecendo uma galera, passaram por programas de aceleração, poucas pessoas tiveram acesso a isso, muita gente com muitas ideias, poucas ideias aceleradas, então assim, vocês já passaram, vocês podem dar um pouquinho dessa experiência para essa galera, então eu acho que é isso que vai ser gostoso de ver, né? Pessoas que passaram por todo um processo do ano, aquela mentalidade give back, que é muito importante que a gente tem em tudo, né? Que é devolver de fato para o ecossistema, devolver para alguém, ou whatever, quem seja, mas é muito importante. Inclusive, isso é uma coisa que a gente puxa muito. A gente não pede, se inscreve aqui, segue. Cara, serve aí para todo mundo que tá assistindo. Comenta no chat ou lá no direct do Instagram. Cara, eu tô precisando de uma ajuda, preciso de um conselho, preciso de uma mentoria. Às vezes a gente deixa isso disponível para o nosso convidado também. A gente traz sempre pessoas que são bem relacionadas, que conhecem do jogo e tudo mais. Mas toda a equipe do Lancei fica sempre disponível para ajudar a galera que está precisando. Então, se você está precisando de ajuda, precisa de uma mentoria, de um conselho, das mais diversas áreas, comercial, operação, administrativo, contato, investimento, fomento, manda uma mensagem, pode colocar aqui no comentário aqui embaixo, ou vai lá no direct no Instagram, manda uma mensagem, fala, gente, estou precisando de ajuda, preciso de um acesso, uma mentoria, o que quer que seja. A gente está à disposição, a gente deixa também o convidado à disposição, direciona, né, quando for a mensagem, a comunicação para o convidado. Porque a gente está fazendo isso também. A gente está give back sempre, devolvendo para o ecossistema. Essa é a parte que a gente pode fazer aqui do nosso... Só vai precisar escutar muito áudio, que eu adoro mandar áudio para os outros. E, anyway, tempo assim, foda-se, de 1 minuto esperar, a 20 você minutos. demora para responder, viu? Não, pô, respondo rápido. Kaká responde rápido. Respondo muito rápido. Responde rápido. Tá maluco? Quando não tá em reunião, não responde, é verdade. Respondo muito rápido, velho. O pessoal fica até às vezes brigando comigo. Pô, tu não sai do WhatsApp? Eu falo assim, cara, no meu dia ali, no WhatsApp, eu tô só respondendo. Tem que zerar, né? Eu não deixo ninguém sem responder, não, velho. É verdade. Mas eu deixo várias perguntas. Tenho várias aqui sem responder, mas é porque eu coloquei não lida, que é para quando chegar no momento oportuno, eu já respondi aquela pessoa, mas eu volto a entrar em contato com ela e falo assim, e aí, como é que foi que deu? É tipo isso. Eu deixo bastante que não lida. Massa demais. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado.